A abertura dos 6 selos é uma cena, então, que continua a desenrolar no céu, e tudo, a partir deste momento, vai girar em torno do trono de Deus e do Cordeiro. Na abertura do primeiro selo, temos o cavaleiro do cavalo branco. Primeiro, faz parte de um grupo de 4, os 4 cavaleiros, número que na Bíblia sempre representa Deus tratando com a terra. Cor branca, não tem confusão no Apocalipse. Branco no Apocalipse só refere-se ou a Cristo ou aos santos. Alguém diz assim, mas o anticristo vem como um simulador. Não, aí é uma contradição total. Anticristo não diz que ele é falso Cristo. O falso Cristo é simulador. O anticristo não, ele já manifesta contra. Então ele não tem simulação com ele. Ele vai manifestar blasfemando, ele vai convocar a terra para xingar, para blasfemar do céu e de Deus e dos santos que estão lá. Então não tem nada de branco nele. O anticristo não é um simulador, ele é um opositor a Cristo. Sai do céu. Então não podia jamais ser o anticristo. O anticristo sai de onde? Das nações, em convulsão, em aflição. Ele surge do mar. O mar representa as nações. Tinha um arco, representa a pregação da palavra de Deus acompanhada de desprazer, indignação e ira. Abacuque 3, 8 e 9. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. E foi-lhe dada uma coroa. Somente aos santos são dadas as coroas. Sempre é usada em relação ou a Cristo ou aos santos. O anticristo usa diademas. Saiu vitorioso para vencer, o vocábulo grego nikao, usado em Romanos 8,37, onde diz, somos mais do que vencedores. Sugere o sentido de obter a vitória final. Então este grupo de santos será vitorioso em sua missão. Milhares de vidas serão salvas, resistirão ao anticristo e serão firmes até a morte. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem, saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Já disse para os irmãos, tem armas nucleares preparadas já pelas grandes potências que dá para destruir o planeta Terra 26 vezes. Isso pode significar que o arrebatamento terá acontecido em tempos de paz, ou pelo menos aparente paz. Porém agora as guerras e os conflitos explodirão entre os povos e nações. Eu disse para os irmãos que esse cavaleiro do cavalo vermelho, na realidade não é ele que faz a guerra. Ele vai tirar as cercas, os limites que têm impedido com que as nações se enfureçam a ponto de começarem a se matar. É porque tem uma cerca da graça e da misericórdia de Deus ainda sobre o planeta Terra. Mas Deus vai tirar. Esse cavaleiro aqui tem a missão de tirar esses limites, essas imposições que faz as nações ainda terem medo, terem um certo receio. E por isso elas têm armas poderosas, mas se resguardam, né? Então, é desse jeito que vai funcionar o juízo de Deus. Muitas coisas que vão acontecer no período desses julgamentos, elas são oriundas do que o próprio ser humano montou. Por exemplo, numa dos toques das trombetas, adiantando um pouco, diz que haverá uma praga que vai manifestar, que vai surgir no mar, que vai matar a terça parte dos seres viventes do mar, dos peixes, dos animais do mar. De onde virá isso? Dizem que as grandes potências, que já têm usinas nucleares pelo mundo inteiro, estão jogando, colocando, escondendo dentro do mar resíduos, lixo nuclear há muitos anos, porque não tem onde pôr. Só que eles embalam esses resíduos, esses lixos nucleares, põem dentro de navios ou submarinos e ocultamente, sem ninguém saber, depositam no mar. Mas nesta época Deus poderá permitir que essas embalagens, que com certeza com a corrosão no tempo, será facilmente corrompida.
e ao romper causará destruição em massa nas criaturas marinhas, nos peixes, de forma a fazer com que a água do mar se torne como sangue e morra a terça parte das criaturas. Então veja que muitos juízos não precisa vir lá de cima, já estão aqui como armadilhas que o homem mesmo montou, na sua maldade, no seu desejo de conquistas, no seu desejo de oprimir outros, de subjugar outros. Ele está preparando armadilhas que ele mesmo pode pisar nela. Então pode ser que o arrebatamento aconteça em um momento de aparente paz, porque está escrito: porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, aparente normalidade. A vida está indo como sempre foi. Gente casando, gente dando em casamento, comendo, fazendo festas, comemorações, e de repente, Jesus vem. Pois que quando disserem a paz e segurança, então haverá uma proclamação aqui embaixo que está tudo sob controle. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos seguir para frente. Terceiro selo. Então, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi como que a voz no meio de 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro tinha uma balança na mão, e que sugere que haverá um racionamento severo. Agora tudo é já uma consequência do outro, só porque vai agravando. Mais ou menos 1 quilo de trigo pelo salário de um dia de trabalho. Vai ser muito racionado, as famílias terão alimento para horas, e não é para dias, não, é para horas. E caro. Não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui é uma demonstração da misericórdia de Deus. Ou seja, mesmo em meio a esse momento de julgamento, de correções, o Senhor vai proteger medicamentos e combustíveis, que sem eles aí a ruína era total. Então ainda vai haver uma preservação de coisas fundamentais para a vida humana nesse tempo. Então, combustível e medicamentos, azeite e vinho, é isso que eles significam. Quarto selo, morte. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem. E olhei, eis um cavalo amarelo que estava montado nele, chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, e com fome, e com peste, com as feras da terra. Aqui o personagem principal é o cavaleiro montado no cavalo amarelo, mas um outro personagem sai atrás dele, e é chamado de Hades. O primeiro vai ter influência sobre a morte física, porque diz que ele vem com espada, com fome, com peste, com feras da terra. Mas o segundo, Hades, vai ter o poder sobre as almas dos que morrerem, porque é exatamente para o Hades que os ímpios estão indo desde o começo da criação, desde que começaram a morrer na terra. É para lá que suas almas estão indo. Então o Hades vai sair atrás, aproveitando-se deste momento em que a 4ª parte da terra vai morrer, vai ser afetada, e vai fazer uma colheita de almas. Hades é a prisão ainda é a prisão dos mortos sem Deus. Nada mudou lá até agora. O que mudou foi somente no seio de Abraão, quando o Senhor Jesus levanta dos mortos, ascende aos céus. Jesus leva todos os santos que estavam provisoriamente aguardando a sua ressurreição no seio de Abraão. O seio de Abraão não existe hoje. Já foi desocupado, desativado. Hoje existe o paraíso, que está no céu. O paraíso é no céu. Todos que morrem vão estar com o Senhor no paraíso.
Mas vamos voltar aqui. Este grupo de cristãos, de salvos, glorificados, vão executar esse juízo, mas mais uma vez, não é propriamente eles que vão matar. Por quê? Porque o próprio contexto embaixo aqui do mundo de convulsões, das nações, dos conflitos, vai produzir isso. Com espada, são as guerras e os conflitos, serão feitos pelos próprios homens. Com fome, que é consequência desse estado de guerra, onde não tem como transportar comida, não tem como produzir, não tem como exportar, não tem como trabalhar, então começa a haver fome, escassez, com pestes ou doenças, é o que já estamos vendo, com feras. Aí a gente não vai esperar que virão leões, elefantes, girafas, porque na realidade esses animais grandiosos, só existe poucos deles ainda, está em extinção, na África, em outros lugares remotos. Mas as bactérias e os vírus também são seres vivos. E são verdadeiras feras destruidoras. Pronto, não precisa dizer mais nada. O que causou todo esse dano, todo esse desarranjo no mundo? Um vírus que não dá nem para ver com o olho nu, precisa de um microscópio. Veja, irmãos, o grau de tragédia quando chegar na abertura do quarto selo. Olha o grau. Cerca de quase 2 bilhões de pessoas serão afetadas nesta última praga. A pandemia da Covid causou a morte de quase 15 milhões de pessoas. Se você olhar nos jornais, nas reportagens, diz que é 5,4 milhões, mas a Organização Mundial da Saúde diz que não foi registrado nem a metade das mortes, não foi registrado, não foi computado. Então eles calculam que de fato já morreu até agora, de Covid, cerca de quase 15 milhões de pessoas. Mas é muito, mas sabe o que isso significa? Isto dividido em 13 partes é uma só desta praga. Ou seja, estas pragas ocasionarão 13 vezes mais mortes do que na Covid. Abertura do quinto selo. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então está contando a história dos que ficaram aqui. O que é que está acontecendo com eles? Estão sendo perseguidos, estão sendo mortos. E eles suas almas, seus corpos estão sendo destruídos, degolados, mortos na guilhotina, estão sendo mortos de diversas formas, e o anticristo está mostrando a sua ira contra Deus e contra a fé cristã. E os corpos estão ficando aqui, mas as suas almas estão subindo para o céu e ficando debaixo de um altar, do altar de Deus. O Senhor está trazendo elas para aquele lugar. Mas elas clamam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, mais uma vez o branco, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Isso significa que o processo de perseguição, de morte, está em andamento, não terminou. No quinto selo, Deus mostra apenas como é que está a situação, mas ela está em andamento. O quinto selo não exerce nenhum efeito sobre a terra, mas antes mostra o resultado que está acontecendo sobre a terra. Milhares estão sendo mortos pelo anticristo, ele porém ainda não é mencionado nessa sessão. As almas dos santos martirizados são vistas debaixo do altar celestial, porque a narrativa é feita do ponto de vista celestial. Então vamos voltar a essa questão do que é celestial e do que é terreno. Na sessão celestial, que vai do Apocalipse 4 ao 11,
Nada é dito sobre o anticristo, mas os efeitos do seu trabalho diabólico está sendo manifesto, né? O que é que nós vemos? Vemos apenas o resultado, então, das perseguições na terra. Na seção terrena, que é Apocalipse 12 a 19, vemos o anticristo perseguindo os santos. Aí nós também ficamos sabendo que este período durará 3 anos e meio. Vamos dar uma lidinha aqui. Apocalipse 12, 6. E a mulher, que era a mulher? Mulher é a igreja nominal, são os cristãos, todas as denominações. Daquela mulher nasceu um filho varão. Foi a igreja do Senhor, arrebatada para o céu. Mas o restante da mulher ficou, está sendo perseguida. Então a mulher fugiu para o deserto. A igreja vai tentar buscar refúgio, esconderijo, correr. Onde já tinha lugar preparado por Deus, Deus vai dar uma cobertura para aqueles que querem servi-lo ainda nesse tempo. Preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O ano judaico é 360 dias, porque era um ano baseado na lua, então não era igual ao nosso. Nosso é solar, por isso está 365 e 366, de 4 em 4 anos, me parece, né? Então, é o ano lunar 360. Se você fizer a divisão aí, vai ver que dá 3 anos e meio também. Em Apocalipse 13, 5 está escrito: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses. Mais uma vez, 42 meses é exatamente 3 anos e meio. Daniel também teve essa visão. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. É uma outra forma de dizer 3 anos e meio. Este é o tempo, então, em que o anticristo vai perseguir e vai matar os santos que ficaram, e que voltaram para Deus, que confessaram a fé e que serão mortos. Chegamos na abertura do 6º selo. As potências do céu serão abaladas. Este selo põe fim à dispensação da graça. Juízo e misericórdia funcionarão nesse tempo, desde a abertura do 1º selo até o 6º. No 6º selo tem um dos juízos mais severos. Após este juízo, Deus se voltará para os judeus. Aí começará a 70ª semana de Daniel, que é um tempo que Deus destinou para tratar de uma forma específica com Israel. Deus começou com os judeus, Deus vai terminar com os judeus. Deus já está terminando aqui com os gentios. E ele vai voltar para os judeus nesse tempo. Mas vamos ver mais uma coisa importante aqui. Na abertura do 6º selo, o que vai acontecer? Primeiro, haverá um grande terremoto. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto se abriram, e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantado a terra, de todo se romperá, e de todo se moverá a terra, de todo vacilará a terra como o ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Até aqui está bom. Vamos voltar lá no livro do Apocalipse capítulo 6. Veja essa descrição de Isaías há tantos séculos atrás, e veja como é que o livro relata a abertura do selo, do 6º selo. Quando o Senhor abre o selo, olha o que está escrito aqui. Vamos dar uma olhada. E havendo aberto, verso de número 12, 6:12. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Lá diz que a terra vai balançar como um ébrio. Isaías diz que ela vai ser como a choça da noite, ou seja, como uma barraca, como
um rancho que vai ser soprado pelo vento. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Bom, mas vamos continuar, tem mais coisa. Aqui diz, o sol escurecerá e a lua se tornará em sangue. Apocalipse está falando exatamente isso, mas vamos voltar aqui para Atos dos Apóstolos, vamos ver, verso 19, 2:19. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. É incrível aqui que esses eventos catastróficos, severos, de juízo e punição, já estão em andamento, mas ainda não é o grande dia do Senhor. Ainda é a preparação para ele. Imagine os irmãos o que é que vem pela frente. Aqui diz ainda, vamos continuar vendo, que as potências do céu serão abaladas e cairão sobre a terra. O céu retirará como um pergaminho. Isaías falou sobre isso no capítulo 34, versos de 1 ao 4. Não vou ler agora. E Hebreus 12, 26 diz que Deus vai fazer abalar os céus. Todos os montes e ilhas serão removidos dos seus lugares. Eu disse aos irmãos que pode ser a elevação do nível dos mares, porque haverá inundações tremendas, tsunamis grandiosos, então as ilhas desaparecem. Haverá pânico e desespero entre os homens. Eles vão correr para os montes, vão querer pedir para os montes cair sobre eles, esconder eles de Deus. Mas aí tem uma parte da misericórdia, mais uma vez. Todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Em Atos 2, 21, eu parei no 20, agora o 21 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que nós falamos que haverá salvação nesse tempo, porque a garantia que Deus deu é que aqueles que se voltarem para Ele, Ele vai perdoar, Ele vai resgatar, e essa pessoa, claro, terá que aguentar firme as consequências daí para frente, para ir para o céu, porque ele não aproveitou o tempo desta graça ilimitada, gloriosa e restrita que nós estamos vivendo. Então, mas haverá salvação. Agora, um outro fator, haverá conversão de judeus. 45:17, está escrito assim, mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Esse grupo de judeus, nós vamos vê-los, eles agora no próximo passo que vamos dar. Então, terminando aqui o sexto selo, no versículo 17 de Apocalipse 6:17, anuncia que o pior ainda não chegou, ainda está para vir, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Na realidade, o mundo nunca imaginou o que significa, de fato, ira de Deus. É algo fora do comum. Vamos agora para um gráfico aqui para colocar em ordem de novo os pensamentos para passar para frente. Primeiro, então, teremos o arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 4. Subindo para o céu, os santos serão organizados no céu. Começa-se então a abertura dos selos, depois que o livro é tomado da mão de Deus. Nós temos aqui, olha bem, só para você entender. Primeiro, o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco. Aí começa a pregação do evangelho, e essa pregação continua. Aí vem o cavaleiro do cavalo vermelho. Ele também vai continuar tirando as restrições, permitindo que as nações se degladiem. E a seguir vem o cavalo preto, escassez. Depois vem o cavalo amarelo, morte. Isso vai continuar até o fim. Até o fim, até o sexto selo. Eles continuam, só vai acrescentando outras coisas. Quinto selo, nenhuma ação é desferida contra a terra. Apenas mostra-se como os santos estão sendo mortos na terra e chegando no céu.
E o sexto, já falamos, fenômenos no céu e na terra. E por fim, então, encerra-se a dispensação da graça. Sexto selo acabou. Lembra como é que foi a tomada de Jericó? Deus disse para Israel, para Josué, andar em redor de Jericó por 6 dias. A ordem era essa. Às vezes as pessoas confundem na hora de falar. Mas Deus disse assim: vocês vão andar ao redor de Jericó por 6 dias. Todo dia vocês vão dar uma volta. Com a arca, com os sacerdotes. Quando chegar no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas num único dia. E na 7ª volta, vocês vão tocar as trombetas e a cidade cairá. Então, na realidade, Israel deu quantas voltas em redor de Jericó? Deu 6 voltas e no 7º dia deu 7. Até 13. Exatamente. São 6 selos. E quando tocar o 7º selo, começa 7 trombetas. Na realidade, o 7º selo é só para introduzir as trombetas. Também dá 13. Serão 13 juízos. E quando tocar a 7ª trombeta, a Bíblia diz lá no capítulo 11 do Apocalipse, que os reinos do mundo serão do nosso Deus e do seu Cristo. Cairão todos os reinos dos homens e o Senhor Jesus reinará. É incrível, né? Essas analogias tão perfeitas. Então, quando chegamos no 6º selo aqui, acaba então uma sequência de ação de Deus. Por que Deus está usando também de dureza contra o mundo? Porque Deus está tomando posse da terra que está dominada por Satanás e seus demônios, e ele não quer sair. Então Deus está usando do processo legal, aplicando o processo legal de desapossar Satanás com toda seu pecado, suas injustiças, suas imoralidades, tudo isso que contaminou o mundo, e é claro, muita gente está do lado dele, vai sofrer o dano. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então a ordem de Deus agora é que haja uma contenção dos juízos, de tudo que os cavaleiros começaram a fazer, até o 6º selo. Dá uma parada. Por quê? Porque o que vai acontecer agora é de suma importância. Está encerrando a dispensação da graça. O trabalho de Deus para com os gentios está concluindo. E já tem agora 2 grupos que vão ser apresentados para nós agora no capítulo 7, que vão nos mostrar qual o efeito até agora de tudo que Deus está fazendo no sentido de salvação. O primeiro efeito é que é apresentado para a gente, logo na sequência então, um grupo de judeus. Um grupo de judeus composto de 144 mil pessoas. Esse grupo de judeus se converteram durante o decorrer dos selos. Você diz assim, mas por que o anticristo matou eles? Por que eles não foram perseguidos? Eles estão vivos. Sim, eles estão vivos, estão em corpo normal. Eles apenas se converteram, não foram mortos. Por quê? Porque a Palestina, aliás, Palestina não é o nome certo, porque a terra de Israel ainda não estará na mira do anticristo, vai estar da agora para frente. O anticristo estava preocupado com o mundo gentil, com o mundo cristão, com o ocidente, com as nações que são mais voltadas para a fé cristã. Os judeus ficaram esquecidos nesses 3 anos e meio lá num canto. Então esses judeus converteram. Deus agora para tudo, manda segurar tudo, e diz, agora nós temos que selar os 144 mil judeus. Não converteram todos os judeus não, a nação de Israel é muito grande, e tem muito mais. Eu não sei hoje quantos milhões de judeus tem, mas é muito mais. Isso aqui é só uma pontinha, só um tantinho.
a multidão de judeus. Mas o que significa esses 144 mil? Eles terão o mesmo significado que tinha, na época de Elias, os 7.000 varões que não dobraram os joelhos a Baal. Quando Elias achou que era só ele, Deus disse, não, eu reservei para mim 7.000 varões. Eles vão representar exatamente aqueles profetas que sustentavam a fé verdadeira no meio de um tempo em que a apostasia tinha tomado conta de Israel. Eles vão representar exatamente esses profetas que mantêm a verdade de Deus na terra. Eles terão uma missão muito específica para com os outros judeus. Mas até então os outros milhares de judeus não converteram. Não converteram. Então eles vão ser selados. Para que ser selados? Porque, irmãos, se eles não fossem selados, eles seriam mortos da agora para frente. Eles serão selados. Esse é o primeiro grupo. Aí vem o segundo grupo, a visão dos mártires na glória. Não vou ler o texto todo. João diz que vê uma multidão que não se podia contar. Eram milhares de pessoas. Traziam palmas nas mãos, estavam vestidos de linho. Ou seja, essa multidão aqui, João está vendo ela no céu. Agora ele vai mostrar que o número daqueles que estavam debaixo do altar se completou. Esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E o Senhor diz, estes são os que vêm de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará deles toda lágrima, dos seus olhos toda lágrima. Imagine, olha a bondade e a misericórdia de Deus. Esse grupo é imenso, parece que é maior do que o grupo que faz parte da igreja arrebatada. Mas esse segundo grupo vai se unir à igreja. Eles fazem parte, porque eles vão morrer aqui na terra, e as suas almas vão ficar debaixo do altar até completar essa multidão toda. Isso é no final, então, do sexto selo. Por que tem que ser assim? É porque todos terão que ser ressuscitados de uma vez só. Eles terão que ser ressuscitados de uma única vez. E eles ainda fazem parte da primeira ressurreição. Vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 20? Capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na sua mão, e viveram aqui ressuscitados, foram ressuscitados, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, eles vão ser ressuscitados de uma só vez. E vão estar preparados ali para reinar com Cristo, com corpos glorificados. Esses não voltam mais para o corpo físico, eles morreram, agora eles estão recebendo a vida eterna e plena e corpos glorificados. Fazem parte da primeira ressurreição, veja bem, verso 5. Mas os outros mortos, quem são os outros mortos? Os ímpios. Naquelas catástrofes, naqueles terremotos, vai morrer a quarta parte da terra. Vai morrer cristão junto? Vai, com certeza. Nas catástrofes morre gente justa junto também. Mas vai morrer milhares de ímpios. Suas almas estão aonde? O inferno seguia a morte. Colheu as almas deles, estão no mundo dos mortos. Mas a primeira ressurreição, para quem não entende ainda, ela já começou. Que a primeira ressurreição começa quando? Quando Cristo ressuscita com os santos lá em Jerusalém. Não ressuscita Cristo e alguns santos? Ali as primícias, primeiro fruto da colheita. No arrebatamento, milhões de cristãos serão ressuscitados e encontrarão com o Senhor nos ares, serão arrebatados. A grande colheita. Os mortos da grande multidão, a respiga,
É o método das colheitas em Israel. Só que a respiga é maior do que a colheita. E os outros mortos não fazem parte de nenhuma colheita. Estão condenados, estão confinados no Hades. Então a primeira ressurreição já começou, está em andamento e vai concluir com a ressurreição destes salvos da grande tribulação. E aí já diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Bom, isso aqui é incrível, você imaginar, você entender, num lugar onde o Cordeiro é adorado toda hora, onde Deus é adorado o tempo todo, onde está uma execução de ordens, onde há uma movimentação tremenda dos santos. É barulho, é ordens, é organização, é gente trabalhando para executar as ordens do Senhor. De repente, abre o sétimo selo e tem silêncio por meia hora. Meia hora é uma eternidade lá no céu para ficar em silêncio. Como é que para tudo um culto desse aqui? Aqui meia hora é fácil passar, mas meia hora no céu, onde tudo é movimentação, tudo é alegria, tudo é regozijo. Isso aqui mostra que alguma coisa muito importante está acontecendo. Vai haver uma transição no projeto eterno de Deus aqui. Por isso tem essa parada. Por quê? Porque a dispensação da graça encerrou, Deus voltará a tratar com os judeus. Capítulo 9 de Romanos, capítulo 11 de Romanos, Paulo disse: Israel foi cortado até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então o Senhor voltará a tratar com o seu povo. Israel foi cortado, a igreja foi enxertada na oliveira. A igreja cumpriu a sua tarefa, terminou o seu tempo, Deus tratou com os gentios, Deus volta a tratar com os judeus. Por quê? Porque os judeus, por mais que eles sejam duros, rebeldes, endurecidos, mas eles foram um povo pelo qual Deus trouxe salvação para a humanidade. Foi através deles que os profetas falaram. Todos os profetas eram judeus. Jesus, segundo a carne, era um homem judeu. Então os judeus estão na linha, no projeto, no plano eterno de Deus. Deus não esquece deles. Deus vai voltar. Então, interessante, porque começa agora toque de trombetas. Deus guiou Israel no deserto o tempo todo por toques de trombetas. As trombetas tocavam anunciando a marcha, o acampamento, o levantar, o deitar, o sair, o marchar, o ir para a guerra. Havia 2 trombetas de prata em Israel que anunciavam o ano jubileu. Deus então começará agora a usar trombetas para tratar com o seu povo de Israel. Eu vou só começar a dar uma lidinha aqui, mas não vou seguir. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu quase por meia hora, e viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos, e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Nesse dia, nesse momento, muitas orações da igreja vão ser respondidas. Principalmente aqueles que foram perseguidos, que foram discriminados, injustiçados na terra, pela maldade, pela ganância dos homens ímpios e cruéis, né, por aqueles que prosperaram no mundo à custa da pobreza, do empobrecimento dos outros, que exploraram o próximo. Então,
a oração que Jesus ensinou, dizendo, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Essa oração vai começar a ser respondida ali, naquele momento. Porque a partir daquele momento, quando o anjo lança sobre a terra aquele cálice com as orações do santo, diz que há trovões, relâmpagos, tremores, porque Deus está prestes então a desencadear a ira sem restrição alguma. Vamos parar por aqui e a gente retoma depois, vendo o que vai acontecer a partir do toque da primeira trombeta. Deus possa nos abençoar cada dia mais, nós possamos olhar para o Senhor da glória, que tem já nos dado uma revelação completa do que vem por aí.